Olá, profissional liberal, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, eu quero te dar parabéns por buscar conhecimento em gestão financeira. Aí eu quero compartilhar aqui um modelo que você pode ter acesso e mudar a sua vida. Quero te mostrar e te explicar como isso pode acontecer. Eu sou Júlio Santos, especialista em educação financeira pessoal, familiar e empresarial. Daqui a pouco eu entrarei um pouquinho mais em detalhes sobre a minha trajetória, mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero te mostrar quais são os principais desafios que os profissionais liberais apresentam aqui para nós, e a superação desses desafios é exatamente o que a gente ensina. A gente mostra para você como lidar com essas questões aqui. Veja se você se identifica com algumas delas. A primeira dela é administrar uma renda variável. É uma das questões mais comuns para os profissionais liberais. Eles chegam até nós com essa dificuldade. Aí eu te diria o seguinte: se as pessoas que têm uma renda fixa já têm dificuldade em administrar a sua renda, imagine quem tem uma renda variável e tem que lidar com vários aspectos aí de sazonalidade, questão de diversidade de serviços oferecidos, lidar com as intempéries da economia. Ao mesmo tempo, você vai aprender a organizar as finanças pessoais e profissionais. Uma coisa está muito ligada à outra. Existe algumas diferenças entre finanças pessoais e finanças profissionais. E aí tem a ver com o terceiro tópico, que é gerenciamento de uso de crédito e eliminação de dívidas. Nem todo mundo tem dívidas, nem todo mundo usa o crédito, mas eu acredito que 90% das pessoas usam o cartão de crédito, usam cheque especial, usam alguns outros elementos aí de crédito. Você começa a enriquecer quando você sabe administrar o uso do crédito, e é o que o brasileiro não sabe fazer, e é o que eu ensino você a fazer com inteligência. Tem muito investidor que é investidor porque tem ali uma aplicação no produto financeiro, mas vai morrer na praia por vários aspectos. Então, eu diria que se você aprender isso aqui, já vai ser uma grande mudança aí na sua vida financeira. Mas tem um quarto item: como é que você gerencia entradas e saídas, que é o chamado fluxo de caixa, principalmente numa profissão onde tem altos e baixos, tem entradas e saídas variáveis. Então, como é que você gerencia isso? Como é que você cria um modelo? As coisas estão interligadas. Quando você aprende um item desses, você automaticamente vai se desenvolvendo no outro item. E tudo isso vai gerando melhorias significativamente. Mas não para por aí. Existe um outro elemento, é o quê? É você identificar as suas necessidades ou disponibilidade de capital de giro. Então, capital de giro é uma reserva estratégica que todo profissional deve ter, toda empresa deve ter também, que ela serve para suprir aí as sazonalidades, as variações mensais, as variações de período, tempos de crise, tempos de alta. Como é que você administra isso para que você tenha segurança? Quando você tem uma reserva de capital de giro, isso te facilita muito a tomada de decisão. Inclusive, você pensa melhor. Se você pensa melhor, você organiza melhor a sua carreira, a sua profissão, e aí você gera mais dinheiro. Os profissionais cometem erros quando eles estão sem dinheiro em caixa, e aí ele precisa gerar dinheiro, ele começa a praticar preços inadequados, preços mais baixos, baratear, fazer promoção, fica com medo de aumentar o preço, por exemplo, porque ele não tem esse capital de giro. Então, isso é um elemento muito importante. Existe uma maneira de você calcular sem fórmula, sem que seja algo complicado, mas você tem que definir isso. E tem a ver com esse item 6, que é o quê? Montar um painel financeiro que seja funcional e informativo. Para quê? Para que você tome decisão. Eu diria que a chave é isso, é como você tem um painel financeiro. O profissional liberal, ele não é um especialista em finanças, então ele não tem que saber fórmulas, termos complexos, e ter uma super planilha ou um super sistema. Você tem que ter um painel funcional e informativo que te dê ali as informações, e é isso que eu aprendi depois de 15 anos de atividades aí com pessoas de todas as profissões. Um painel financeiro, ele te permite fazer análises financeiras. Como é que está a sua lucratividade? Não basta só ter lucro, você tem que ter um lucro saudável, um lucro sustentável, você tem que fazer projeções de lucro, né? Você tem que entender como estão os seus custos, como é que estão as suas entradas. É muito comum o profissional liberal ele ficar ali com pensar, ele tem ideias, ele tem impressões da sua realidade, mas ele não tem um dado preciso. Interessante que esse dia eu fui ao dentista. Eu estava com uma dor muito forte num dente aqui do fundo, e o dentista lá, ele já tem uma experiência, ele olhou e ele falou: eu acho que é isso, provavelmente é essa questão, não era nada grave, mas vamos fazer lá uma radiografia. E me mandou para a radiografia, e a radiografia confirmou a impressão que ele tinha. Então você precisa ter ferramentas. Então, assim como o médico, o dentista, o contador, o psicólogo tem as suas ferramentas de trabalho, na gestão financeira existem ferramentas, e as ferramentas, elas facilitam. Eu não posso ficar no achismo ou trabalhando com termos subjetivos.
Os números, eles falam tudo sobre a sua realidade financeira. E é isso que nós ensinamos aqui com esse painel financeiro. Uma vez que você faz esse painel financeiro, você vai saber se a sua precificação está correta. Muitas vezes, o problema não é a precificação. É exatamente, são outros fatores, por exemplo, o volume de atendimento, o seu posicionamento, a oferta de serviços, que às vezes é inadequada. É um nono item aqui, ó, que eu coloco. Os serviços que eu ofereço, eles contribuem para a rentabilidade ou mais eles geram demanda, geram trabalho, mas não trazem lucro? Então, eu preciso analisar com base em dados, não com achismo. E às vezes você precisa abrir mão de um serviço para ter mais lucratividade. Você tem que criar um novo serviço, uma nova atividade para melhorar o seu resultado financeiro. Tudo isso com base em dados e informações. Muito simples, muito objetivo. Uma outra coisa que você precisa saber é como é que está a sua estrutura profissional. Então, você tem um espaço de trabalho, você aluga, ele é próprio, você tem outras pessoas que trabalham com você, você tem funcionário da recepção, você tem funcionário administrativo, você tem um pessoal do comercial, você aluga parte do seu consultório, do seu escritório para outros profissionais. Interessante, uma vez eu atendi algumas psicólogas, né, e elas tinham lá um espaço de trabalho, cada uma na sua área ali, na sua especialidade, e elas começaram a alugar o espaço para outros psicólogos. E aquilo se tornou um grande negócio para elas, que era mais lucrativo do que a atividade de psicologia. Olha que interessante. Então, você vai analisando e aí, como eu disse, você vai identificando o quê? Oportunidades. Então, você tem que pensar em expansão profissional. O que é expansão profissional? Se você ficar estacionado, na verdade, quem não cresce, decresce, perde espaço no mercado, porque surgirão outras pessoas. Então, não é no sentido de ser ambicioso, mas você pode ter um crescimento horizontal, você com a sua própria atividade. Como é que você cresce horizontalmente? Né? Existe alguma estratégia. Como é que você cresce verticalmente? Existe uma outra estratégia. De um lado você tem ameaças, de outro lado você tem oportunidades de crescimento. Então, às vezes, você está tão envolvido com o operacional que você não tem tempo para pensar no estratégico, para crescer. Às vezes você não tem tempo para pensar no estratégico porque você está apertado financeiramente, porque você não faz uma boa gestão financeira. E no final, o que você precisa ter, né? Eu creio que você quer ter. É crescimento financeiro pessoal e familiar. Né? Como é que você cria riqueza pessoal e familiar, sustentabilidade financeira, ou seja, como é que você investe parte do recurso que você gera com sabedoria, com inteligência, mas sem ser um especialista, sem ser um escravo dos investimentos, porque o que te gera riqueza é o seu trabalho, não é o investimento. Já vou te cantando a bola aqui. O que te gera riqueza é a sua atividade. Quanto melhor você for na sua atividade, mais dinheiro você vai gerar. O investimento, na verdade, é forma de proteger e multiplicar, é claro. Mas isso não é a principal parte. Então, esses são os desafios que os profissionais liberais têm, e é isso que nós ensinamos você a resolver. Você vai dominar tudo isso, ou seja, você vai superar esses desafios e vai ter um novo nível, né, de gestão financeira na sua carreira. Eu quero te dizer que a gestão financeira ela tem um papel importante na sua carreira. Ela não é a coisa mais importante. O mais importante é o seu trabalho. Mas se você domina a gestão financeira, que é uma pequena parte de todo o seu trabalho, você tem que saber gerar dinheiro e você tem que saber administrar o seu dinheiro. Assim como você é um médico, advogado, dentista, nutricionista, arquiteto, engenheiro, administrador, contador, você é um especialista na sua área. Eu sou um especialista em finanças pessoais, familiares e empresariais. E eu ensino as pessoas que não são dessa área a otimizarem. Na verdade, ensino como educador financeiro, eu ensino até pessoas da área de finanças. Por exemplo, eu tenho clientes que são economistas, porque economia não é educação financeira. Eu ensino contadores, porque contabilidade não é educação financeira. Eu ensino muitos administradores, porque a administração não é educação financeira. Quais são os benefícios de você dominar a gestão financeira? Você que é um profissional liberal. O primeiro objetivo é você gerar uma riqueza sustentável. Olha só, riqueza sustentável. Tem pessoas que têm um padrão de vida alto, mas não estão enriquecendo. Isso é muito importante. E tem profissionais que estão ficando escravos do trabalho, porque ele não está sabendo administrar o seu dinheiro. O seu dinheiro, ele deve ser um instrumento para te gerar qualidade de vida no presente, mas gerar também uma riqueza sustentável.
Tá bom? Então você vai desenvolver estratégias para criar essa riqueza de forma consciente e duradoura, através de uma gestão financeira eficiente. Você já faz uma gestão financeira, mas ela é eficiente? E muitas pessoas estão pensando que estão fazendo isso com eficácia. Ah, hoje eu tenho lucro no meu negócio. Qual que é o nível de lucratividade do seu negócio? Existem alguns aspectos aí que te comprovam que no médio e no longo prazo, talvez você morra na praia. Ter equilíbrio entre vida pessoal, familiar e profissional. Então, adianta você ser um escravo do trabalho e não ter tempo para sua família, não ter tempo nem para você, como eu já vi várias histórias. Por que eu criei esse curso para profissionais liberais? Porque eu já atendi diversos profissionais liberais que são escravos do trabalho. Aliás, dando uma sugestão aqui, eu conheço profissionais liberais que resolveram se tornar consultores financeiros para ajudar outras pessoas, inclusive os seus colegas de profissão. Eu já tive médicos que resolveram se tornar consultores financeiros, contadores, psicólogos. Então, pessoas que queriam primeiro aprender para si, mas ao mesmo tempo levar para outras pessoas, porque eles sabem o quanto isso afeta a qualidade de vida das pessoas. Então, a ideia é que você alcance o equilíbrio ideal entre as suas responsabilidades profissionais e a sua vida pessoal e familiar. Terceiro ponto, quando você domina a gestão financeira, você tem motivação, produtividade, criatividade, satisfação. Isso valeu primeiramente para mim, quando eu aprendi todos os níveis de educação financeira, pessoal, familiar, profissional e empresarial, e quando eu comecei a passar para as pessoas. E muitas pessoas dizem como as suas vidas mudaram. Então você aumenta a sua motivação, a sua produtividade, porque você passa a estar no controle. Então você libera a sua criatividade, porque em vez de estar com uma cabeça preocupada, você está com uma cabeça livre para pensar e para refletir. E isso também te gera muita satisfação profissional. É claro que existem profissionais que ele acha que o negócio dele basta trabalhar 15 horas por dia, gerar muito dinheiro e ter um alto padrão de vida, tá tudo bem. Esse não é o meu público, tá bom? Eu quero pessoas que querem esse contexto aqui de equilíbrio. E aí você vai ter uma forte sensação de realização profissional. Sabe aquela sensação de você estar cumprindo a sua missão e ao mesmo tempo gerando riqueza? As duas coisas têm que caminhar junto, né? Não adianta só você trabalhar por prazer, você mudar a vida das pessoas, você curar as pessoas, você ensinar as pessoas e você não ter a qualidade de vida. Isso vai te gerar tempo de qualidade em todas as áreas, na área profissional, na área familiar, na área espiritual, na área emocional, na área conjugal. Eu não quero te entregar conteúdo, eu quero te entregar isso aqui: equilíbrio, riqueza sustentável, motivação, produtividade, criatividade, sensação de realização profissional, tempo de qualidade para você se desenvolver como pai, como mãe, como filho, como profissional. É bom quando eu tenho tempo para me desenvolver. E às vezes o profissional liberal, ele fica muito focado no desenvolvimento profissional, mas ele deixa de lado o desenvolvimento humano, pessoal e familiar. O curso ele é individual. Por quê? Ele precisa considerar a realidade pessoal e profissional de cada aluno, a sua idade, a sua profissão, o seu estado civil, se você tem filhos, não tem filhos, se você mora com os pais, não mora com os pais, as suas maiores dificuldades, as pessoas têm dificuldades diferentes, as suas ambições também. Você pode ter um médico, um psicólogo, um contador, um engenheiro, com ambições diferentes, mas todo mundo precisa saber gerenciar os seus recursos financeiros. Então, eu dou um tratamento individualizado. É um curso, é um treinamento, existe uma base de conteúdo, mas eu tenho que atingir individualmente cada pessoa. É importante você aprender isso no tempo certo. Eu não vou ficar com você um ano, você não vai ter acesso à plataforma vitalício, sabe aquelas coisas? Você não vai ter acesso a 590 aulas de conteúdo. Não é isso. Então, em 30 dias, eu vou te dar todo o conteúdo e todo o instrumental para que você mude a sua vida financeira e domine o seu financeiro pessoal, familiar e profissional. Como é que eu estou te falando isso? Com base em experiência, com base em 15 anos de atividade profissional. Por medida de segurança, eu te acompanho por mais 60 dias. Então, em 90 dias no total, você vai ter acesso a mim, vai ter um suporte, você vai ter todo um acompanhamento para assegurar o seu aprendizado. E eu estou te propondo dessa forma porque eu sei que dá certo. Eu tive muitos alunos que em menos de 30 dias, Júlio, eu já aprendi tudo bem. Como diz o ditado, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, quando você tem um especialista que te mostra o conceito certo, te ensina a ferramenta certa, te faz corrigir todos os erros que você comete e te dá o direcionamento, não tem erro. Totalmente prático. Então, não é teórico, não é fórmula, não é questão acadêmica. Eu não quero esbanjar aqui todos os meus diplomas, o meu MBA, a minha formação, os meus cursos,
os meus livros, as minhas teorias, nada disso. Eu quero que seja algo prático, ok? Que você comece a praticar imediatamente. Tanto é que na primeira aula, na primeira sessão, normalmente eu já entrego, você já vai ter 60%, 70% de todo o processo. E você já vai aplicar. Então, na primeira semana, você vai ter mudanças radicais. E tudo adequado ao contexto do aluno. Então, você tem um contexto do aluno, eu tenho informação sobre o mercado para a sua realidade. Júlio, estou endividado, não sei fazer um controle financeiro, quero investir, estou fazendo errado, a questão da minha família, a questão da minha carreira. A gente vai trabalhar de maneira muito prática. O formato é híbrido. O que é híbrido? Né? Você tem as sessões ao vivo, tem que ser personalizado. Então, é ao vivo, a gente vai ter aí no primeiro mês 4 aulas, 4 sessões, uma vez por semana, um dia definido. Eu tenho alguns conteúdos gravados muito impactantes que eu vou dizer, ó, assista essa aula que vai reforçar, e isso vai para quem gosta de assistir aula. Se você não quer assistir a aula, o conteúdo ao vivo vai ser suficiente. Mas eu acrescento mais coisa. Você vai receber livros em PDF com temas específicos para ajudar no seu aprendizado. Por exemplo, finanças para casais, gestão de cartão de crédito, a questão familiar com pais e filhos, como desenvolver uma mentalidade financeira de riqueza, gestão de contas a pagar, como fazer o controle financeiro. Então, se você é um cara que gosta de complementar, se você gosta de ler, você vai ter acesso a isso. Eu tenho alguns podcasts, alguns áudios que eu vou te mandar. Você vai ter atividades na quantidade certa, porque quando você faz a atividade, você aprende muito mais rápido. Isso é comprovado. E por último, você vai ter um direcionamento. Aqui é um curso, mas ele vai direto ao ponto. Eu vou conhecer você individualmente, eu sei a sua principal necessidade, ou a sua principal fraqueza, ou a sua principal expectativa, e a gente vai começar a partir daí. Eu vou te dar esse direcionamento personalizado. Isso torna a coisa muito mais eficiente, poderosa no sentido de resultado. Bom, quem sou eu rapidamente? Eu respiro educação financeira pessoal, familiar e empresarial desde 2009. Então, eu sou professor, sou formado em Linguística pela Universidade de São Paulo, trabalhei muito em área comercial, trabalhei no Credicar, Estadão, Itaú, empresas da área educacional, dei aula na rede pública, na rede particular. A educação financeira mudou minha vida no final de 2008, aí eu passei a respirar isso e comecei a compartilhar com as pessoas e me tornei inicialmente um educador financeiro pessoal e familiar. E fui carregando isso até 2013, 2014. Nesses 5 anos, eu atendia na educação financeira pessoal e familiar muitos profissionais liberais e muitos empresários. E eu sabia que existia uma demanda, mas eu tive lá o MBA em consultoria de empresas, mas não era aquilo que eu queria entregar para as pessoas. Não era algo teórico. Então, eu fui pensando, elaborando, comecei a fazer os primeiros atendimentos, e aí eu criei um modelo de atendimento. São mais de 30 mil pessoas atendidas em palestras, cursos, workshops, uma série de atividades que eu desenvolvi em tudo quanto é tipo, em igreja, em empresa, em pequenos grupos, em associações comerciais, em cursos online, no Brasil, no exterior. Então, tudo isso me conferiu muita experiência, muita bagagem. Além disso, eu já fiz mais de 1.300 consultorias, que é atendimentos individualizados, ou seja, para uma pessoa, para o casal, para a família. Eu já fiz muito consultorias para a família. Sentou lá o pai, a mãe, os filhos, e eu fiz a consultoria. É muito legal essa experiência de compartilhar esse conhecimento com uma família. Eu criei várias metodologias: metodologia de gestão financeira ágil, os 4 Ds da liberdade financeira, os princípios universais para a independência financeira. Você não precisa ficar pescando por aí, por ali, um vídeo daqui, um vídeo dali, um conhecimento daqui. Você precisa ter um método que tenha começo, meio e fim, que seja lógico, que realmente tenha sentido. E é isso que eu criei ao longo da minha carreira. Sou autor de diversos livros de finanças pessoais e empresariais. Depois eu posso compartilhar com vocês aí alguns desses temas. Se você tiver interesse, manda mensagem para nós, a gente vai te mandar mais informações. A educação financeira pessoal, familiar, profissional e empresarial mudou a minha vida totalmente. Eu decidi me dedicar exclusivamente à educação financeira, porque isso me dá uma realização muito grande e me permite também ter a minha sustentabilidade financeira. E eu quero que você aprenda isso também. Para quem que é o curso? Primeiro, profissionais que buscam desenvolvimento, ou seja, são pessoas que admitem que precisam se desenvolver na área de gestão financeira, pessoal, familiar e pessoal. Então, ele admite, ele sente que existe algo que pode ser melhorado. E não é só com a pessoa que está descontrolada financeiramente. Tem pessoa que tem um negócio saudável, tem a vida financeira saudável, que já é investidor, mas ele quer aprender mais, ele quer aperfeiçoar, ele quer otimizar. Eu já atendi muitas pessoas nessa condição. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoas dispostas a aprender. Você tem uma mentalidade aberta, porque você vai precisar, inclusive, mudar alguns conceitos
para dar espaço para os novos conhecimentos, e aí você vai atingir novos níveis de qualidade de vida e prosperidade financeira. Então, o aprendizado não é o aprendizado pelo aprendizado, é aprender para melhorar a sua vida. Por último, você tem que ter disponibilidade de tempo. Então, não é todo o tempo do mundo, mas você vai ter que executar. Eu não faço por você. Então, aquele conhecimento que eu vou te dar, eu preciso que você pratique. Então, você tem que ter um mínimo de tempo. E, na verdade, uma da coisa, a educação financeira, ela está muito atrelada com gestão de tempo. Quando você tem educação financeira, você começa a ter mais tempo. Isso é comprovado. Eu preciso que você tenha esses 3 tópicos. Você busca desenvolvimento, você está disposto a aprender e você quer reservar um pouquinho de tempo. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que já me contrataram e não tem tempo. Ele só fica adiando a reunião, ele empurra com a barriga, ele não faz. Eu não quero esse tipo de aluno comigo. Esse tipo de curso é individual e eu tenho diversas atividades. Eu sou diretor da ESEF Educação Financeira, que é uma escola de educação financeira. Nós temos a formação de consultor financeiro pessoal, familiar e empresarial. Eu faço palestras e programas de educação financeira em empresa. Eu não abro mão de estar em atividade, porque isso é muito rico. Além de eu contribuir para a mudança da vida das pessoas, isso me gera aprendizado contínuo. Existe um padrão das pessoas que erram nas questões financeiras. E existe um padrão nas pessoas que acertam nas questões financeiras. É isso que eu quero entregar para você. Eu não tenho muitas vagas, ok? Eu atendo normalmente de 4 a 5 pessoas por mês, não mais do que isso. Então, se você acha que está no momento, se você tem interesse de estar comigo nessa jornada de aprendizado, você agenda uma conversa. Eu quero conversar rapidamente com você para te conhecer, entender a sua realidade. Essa conversa não é longa, é 15 minutos, 20 minutos, normalmente. Aí eu vou esclarecer algumas dúvidas pontuais que podem acontecer também. E a partir daí você se matricula e a gente já inicia a programação. Tá bom? Aí tem o contato, tem o nosso site. Espero, pelo menos, ter aberto a sua mente sobre o poder da gestão financeira na sua vida pessoal, familiar e profissional. Um grande abraço.